Estamos iniciando a nossa terceira videoaula. Vamos falar sobre etiqueta no ambiente profissional. A gente vai focar mais a etiqueta naquele ambiente profissional, diferente do que a gente estava fazendo anteriormente nas duas videoaulas anteriores. É importante destacar que as dicas que foram dadas e os pontos que foram destacados na primeira e na segunda videoaula, elas também devem ser levadas para o ambiente profissional. A gente inicia tratando sobre a postura no ambiente de trabalho. Eu trago 5 questões que devem ser levadas em consideração no ambiente de trabalho. Que a primeira delas é descrição, e aí isso a gente foca principalmente para o profissional de secretariado, que a descrição é muito importante, porque você tem um contato direto com o chefe, então você tem que ser uma pessoa discreta para saber lidar com as diversas situações. A segunda delas é higiene. Higiene é importante não só no ambiente de trabalho. Você tá com a unha bem feita, você tá com o cabelo arrumado. No ambiente é bom você ir com cabelo, a mulher ir com cabelo cabelo preso, uma roupa limpa, usar um perfume de leve. Bom senso, a palavra que a gente destacou na segunda videoaula, a gente traz novamente para a gente perceber o quanto é importante você saber lidar com as questões educação. Educação é uma outra postura que a gente deve ter no ambiente de trabalho para poder lidar com as diversas situações, você poder tratar bem as pessoas, você chegar, dar um bom dia, uma boa tarde, você saber lidar nas diversas situações em que aparece. A educação ela vai facilitar muito a sua vida no ambiente de trabalho. E inteligência emocional. Inteligência emocional você vai usar, quando você usa de forma que você saiba lidar com situações adversas, você consegue se destacar nessas situações. A gente traz um conceito de etiqueta profissional. Conjunto de cerimônias usadas no trato entre pessoas e empresas, regidas pela boa educação, bom comportamento, convenções sociais, ética profissional e prescrição oficiais. Uma dica que é importante: cultivar bons hábitos e saber comportar-se pode representar o grande diferencial do profissional nos tempos atuais. É importante esse ponto porque cada vez maior a concorrência, você tem que se destacar em relação aos profissionais. Hoje em dia, você ser competente, só isso já não resolve tanto a questão profissional. Você, além de ser uma pessoa competente, que é um ponto de suma importância, você também tem que ter alguns comportamentos adequados, você tem que saber se comportar diante das situações. Isso vai te diferenciar no mercado de trabalho. É o que vai fazer com que você continue, você se mantenha no ambiente de trabalho e tenha um ambiente de trabalho agradável. Um ponto que a gente traz agora é a questão do modo de se vestir. Etiqueta ao vestir-se. Excesso em todas as dimensões devem ser evitadas. Aí, novamente, a gente fala do bom senso. No ambiente de trabalho, a gente tem que evitar os excessos. Não usar roupas tão curtas, não usar roupas decotadas, a gente vai falar mais à frente sobre isso. O desleixo com a própria aparência também tem que ser observado. Então, você precisa ter esses detalhes, levar em consideração esses detalhes, a maneira como você se veste. Você não pode estar desleixado, deixar o cabelo de qualquer jeito, a unha. É questão de... Aí a gente volta para a questão da higiene, da questão da forma como você se apresenta ao outro. Eu trago algumas dicas específicas para as mulheres. A primeira delas, evitar decotes e transparências. No ambiente de trabalho, aí a gente está focando no ambiente de trabalho. Decotes e transparências, elas não são bem vistos no ambiente de trabalho. Não é o local adequado para usar esse tipo de roupa. E aí, por isso que é necessário ter o bom senso, saber se vestir. Preferir batom e esmaltes claros, saias na altura do joelho. Batom muito escuro não é tão interessante para você levar para o ambiente de trabalho. E aí a gente volta à questão de roupas muito curtas também. Não é muito interessante. Nunca deixar o sutiã visível. Isso vale tanto para o ambiente de trabalho quanto para fora dele. Não é elegante, não é legal você deixar a alça do sutiã
à mostra. Prefira cores discretas, sem estampas. Estampas é muito bonito você usar uma roupa estampada, mas você tem que saber usar aquela roupa, você tem que saber o local adequado. E o ambiente de trabalho, ele não é tão propício para você usar uma roupa. Claro que é possível, sem dúvida, a gente não está aqui para determinar o que vai ser usado e o que não vai ser usado. Mas você tem que ter o bom senso para usar a roupa naquele ambiente. Maquiagem deve ser discreta e funcional. Você usa um pó, uma basezinha, um batom claro, como já foi dito anteriormente. É importante você ter essa atenção na sua aparência, porque as pessoas vão perceber o profissional. Você, além de ser competente, você tem que saber se portar, você tem que estar bem apresentável. Aí a gente continua a questão da etiqueta ao vestir-se. Em ocasiões especiais, é fundamental informar-se sobre o traje adequado a ser usado. Portanto, é sempre bom perguntar ao anfitrião ou aos organizadores do evento qual o tipo de traje apropriado, pois não há problema nisso. É muito melhor você perguntar à pessoa qual é o traje que vai ser usado naquele evento do que você chegar vestido de forma inadequada. Então não tem problema você perguntar se no convite que você recebeu não tem especificando o tipo de roupa, então não tem problema você chegar a quem lhe convidou e fazer esse questionamento, até para você saber o que usar e como se comportar no evento. A gente traz agora como ponto importante a etiqueta ao telefone. Existem alguns comportamentos no ambiente de trabalho que você tem que prestar atenção, e principalmente para os profissionais de secretariado, que lidam muito com a questão do telefone. Então, nunca desligue o aparelho sem um obrigado, até logo, ou outra forma de cortesia. Isso é importante porque demonstra a sua educação, demonstra a forma como você está tratando aquela pessoa por telefone, e mostra a importância dela. Então, o obrigado, ou obrigada, é importante porque mostra que você é prestativo, você é um bom profissional. E essa forma de lidar ao telefone para o profissional de secretariado é muito importante. Quando fizer ligações erradas, jamais desligue sem pedir desculpas. Esse é outro ponto. Você pedir desculpa é você reconhecer que você errou. Desculpa, infelizmente eu errei, mas você demonstra que você tem capacidade de reconhecer aquele erro, de pedir desculpa e não simplesmente desligar. Errou, você simplesmente desliga. Não é educado você fazer isso. Quando alguém atender, pergunte se a pessoa que atendeu pode falar naquele momento. Porque em algumas ocasiões a pessoa não está podendo falar, e se você vai tratar especificamente de uma questão profissional, é bom você perguntar. Se a pessoa não puder atender, você diz que vai ligar novamente ou pede para a pessoa retornar assim que puder. Isso é muito importante. Se o celular de outra pessoa tocar, nunca atenda. O celular é um aparelho muito pessoal, então mesmo se for um amigo, não atenda. Quando a pessoa chegar, você informa que o telefone tocou, para a pessoa verificar quem é e retornar ou não. Um outro ponto que a gente destaca nesse momento é a questão da netiqueta. O que é essa netiqueta? É a fusão de duas palavras, o termo em inglês net, que significa rede, e etiqueta. É o conjunto de códigos de comportamento a utilizar a internet. Da mesma forma como a gente precisa saber se comportar pessoalmente, no ambiente de trabalho, a gente precisa também saber se comportar através da internet, da forma como vai se comportar nas redes sociais, a forma como vai lidar com a questão dos e-mails. E aí, sobre os e-mails especificamente, que a gente vai trazer aqui na nossa aula. Quando utilizamos e-mails no ambiente de trabalho, deve prevalecer o bom senso, a lógica. Normalmente, o melhor é utilizar uma linguagem clara e objetiva, sem abreviações. Deve-se assinar o nome completo e o nome da empresa. Deve-se responder ao e-mail em no máximo 2 dias, pois com a velocidade de tudo o que nos cerca, uma boa oportunidade pode ser perdida pela demora. Então, esse é um ponto importante, que os e-mails é uma forma de comunicação mais rápida. Então, você precisa sempre olhar o e-mail mais de uma vez por dia, ou pelo menos uma vez ao dia. E a forma como você vai escrever no e-mail é uma forma mais clara, mais objetiva, até porque você está lidando com esse meio de comunicação
para a questão profissional. Então, prestem atenção nesses detalhes, que é importante. Às vezes a gente perde uma oportunidade porque não olha o e-mail, porque não tem o hábito de verificar, de responder. Sempre responda os e-mails que lhe encaminham. Vamos tratar de algumas qualidades pessoais que são necessárias, que vão diferenciar no mercado de trabalho. Para ter um bom relacionamento interpessoal, é necessário autoestima, acreditar nas suas potencialidades, dar valor a si mesmo, buscar sempre aprender. Atenção! As boas maneiras não existem por si só, mas originam-se da relação com o outro, pedindo também boas qualidades pessoais. Isso é importante. Você ter algumas qualidades pessoais, ela vai lhe diferenciar, vai fazer com que a sua relação se torne mais agradável. Só você ter cumprir só regras não é suficiente. Você tem que saber cumprir as regras, lidar bem com essas regras de uma maneira que prevaleça também as suas qualidades pessoais. Além das qualidades pessoais, no mercado de trabalho é muito importante ter algumas qualidades profissionais. Qualidades que toda empresa gosta de ver em seus funcionários exercendo na prática. Proatividade, flexibilidade, eficiência, pontualidade, ética, liderança, equilíbrio emocional, responsabilidade, assiduidade. Essas são algumas qualidades profissionais que devem ser colocadas em práticas. Como a gente disse na primeira aula, as regras elas são importantes, mas elas precisam ser colocadas em práticas. As qualidades profissionais também são importantes e precisam ser colocadas em práticas. Essas são algumas qualidades que as empresas elas buscam em seus profissionais. Por isso que é muito importante ter uma atenção em relação a isso. Atitudes que devem ser evitadas. Eu trago agora algumas atitudes que você deve evitar no ambiente de trabalho. A primeira delas, chegar e não cumprimentar. É muito importante você ter uma relação mais próxima com seu colega de trabalho. Então você chega, você cumprimenta, você dá um bom dia, uma boa tarde, você se aproxima mais desse profissional, você mostra o quanto você é educado, o quanto você está aberto naquele ambiente. Falar mal de uma pessoa ausente. Evite falar mal de uma pessoa ausente. Se você tem alguma questão a resolver, fale diretamente com a pessoa, tente resolver diretamente com a pessoa. Não expressar gratidão ao receber um presente. Esse é um ponto também que deve ser evitado. Sempre agradeça, sempre seja prestativo. Se alguém lhe deu um presente, agradeça aquele presente, aquela lembrancinha. É muito importante isso. Ri dos erros alheios. Todos nós erramos. Então, é importante quando você se deparar com uma questão de um erro do outro, você tem que tentar ajudar, tem que tentar amenizar de alguma forma, até porque na empresa todos estão trabalhando com o mesmo objetivo. Por isso, não ria do erro. Pelo contrário, você tem que tentar ajudar, tem que tentar amenizar essa questão. Não agradecer um elogio. É muito importante que você agradeça. Então, evite não agradecer, evite não se mostrar agradecido por aquele elogio que você recebeu. Elogie outras pessoas de forma sincera. Não retribuir um sorriso. Retribua um sorriso. Você vê que o sorriso ele ameniza algumas situações mais de tensão no ambiente de trabalho. Eu trago agora algumas dicas que devem ser levadas em consideração. Jamais chame o cliente de querido, meu bem, benzinho. Isso demonstra que você está... Quando você trata assim, você está uma intimidade além. O cliente, ele é o seu maior objetivo ali na empresa. Então, evite esses apelidos pejorativos, que às vezes pode sair como pejorativo. Sempre ande com cartões de visitas atualizados. Um ponto que a gente destacou na primeira aula é o uso dos cartões. Então, sempre use os cartões, mas que eles sejam atualizados. Não adianta você ter um cartão em que o número de telefone mudou, ele sempre tem que estar atualizado. Na dúvida, observe primeiro e pergunte depois.
E, por último, nunca reclame ou fale mal da empresa em que trabalha perto de clientes e fornecedores. Essas são algumas dicas que a gente traz para vocês terem uma atenção maior na forma como vai lidar no dia a dia com a questão do ambiente de trabalho. A gente vai ficando por aqui, a gente está encerrando a nossa terceira videoaula. Quaisquer dúvidas, vocês podem continuar entrando em contato através da plataforma. As questões devem ser respondidas, as questões do exercício. E é muito importante vocês continuarem participando do fórum e continuar participando das aulas de forma geral. A gente fica por aqui. Até mais!